Amigos queridos, nós estamos aqui para mais um bate-papo. Tem se tornado algo já regular aqui pra gente. Nós começamos de manhã e não paramos mais de conversar. Tem tanta gente importante aqui que nos instrui, que a partir das suas falas aqui provocam reflexões importantes para o nosso público. E eu recebo aqui, tenho a felicidade de receber, mais uma vez, professor Leonardo, professor Zulmar Fachin, que é o nosso convidado de honra aqui hoje, Leonardo. Com certeza. É palestrante do evento, né? Para quem assiste esse vídeo, não assistiu ainda os outros episódios dessa série, nós estamos aqui no 6º Congresso de Direito Agrário da UBAL, né? Um evento importante que acontece aqui em Goiânia, muito prestigiado, inclusive. E o professor Zulmar foi um dos palestrantes. O público estava lá, a gente passou um pouquinho para, mesmo tendo deixado ele para o final, lá para as 13 horas, o pessoal com fome, mas ninguém foi embora, professor. Tava todo mundo lá te acompanhando. E é um prazer recebê-lo aqui. A gente quer saber do senhor que tema é esse que o senhor veio para cá expor na palestra, aproveitar um pouquinho do seu conhecimento, especialmente para um público que às vezes nunca tocou em direito agrário, nunca pensou em direito do agronegócio como um objeto de estudo, né, Léo? Nem sempre os alunos que saem de uma preparação para B foram despertados para esse ramo importante do direito hoje. Professor, muito bem-vindo. Obrigado ao senhor por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Está bem, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. O tema que nós desenvolvemos hoje foi a propriedade privada e o marco temporal. É um problema que vem se arrastando e que se potencializou muito nos últimos tempos, especialmente do ano passado para cá. E tem muitas coisas ainda, embora o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido, tem muitas coisas ainda que estão ocorrendo, com ações tramitando no próprio Supremo e também com a aprovação do ano passado da lei que, de certo modo, tratou do marco temporal. Léo, é um tema altamente relevante, incorporado na nossa pós. Queria que você me ajudasse, porque eu tenho percebido, professor, que entre as discussões que nós tínhamos, para ser franco com o senhor, eu cheguei a fazer um mestrado em Direito Agrário aqui na Federal, mas entre o que nós estudávamos lá e o que se entendia de Direito Agrário à época, e a proporção que ele toma agora no direito, até que ganha outra rubrica, né, agronegócio, justamente porque, aparentemente, esse Direito Agrário ele faz parte do objeto do estudo desse agronegócio, ainda que não tenha uma autonomia científica, né, mas ele pega ali, parece que o Direito Agrário, o agronegócio, ele tem tantas especificidades, e cada um dos ramos do direito tem que merecer uma visão diferente a partir desse empreendimento rural, né? É exatamente isso, João. Hoje, nas faculdades goianas aqui principalmente, a gente não vê o agronegócio sendo tratado na complexidade que ele tem. Então, a gente muitas vezes tem dentro da grade regular só a matéria de direito agrário, que está muito vinculado à disposição da terra propriamente dita. Mas a gente não trata tanto das relações comerciais antes, dentro e depois da porteira, que hoje compõem muito do estudo que a gente tem dentro da pós do IGD. Então, o professor, inclusive, aqui é uma sumidade, né? Ele pode falar muito melhor para nós, mas principalmente aqui no estado de Goiás, nós temos enfrentado nos últimos tempos grandes problemas com invasões. Então, a gente vê aí uma relativização da propriedade privada, sobretudo quando o STF determina ali que os tribunais de cada estado eles têm que criar uma comissão para tratar de regularização fundiária. E aí eu gostaria que o professor trouxesse para nós um pouco do que tem sido o entendimento sobre essas questões, sobre as invasões, sobre as ações demarcatórias, o que ficou efetivamente definido. Bem, é importante a gente... Só consegue chegar um pouquinho mais perto do microfone? Léo, dá uma forcinha. Isso. Pois não. É importante a gente relembrar que, pelo menos numa perspectiva teórica, e que em grande medida, ou quase sempre, se verifica também no ponto prático, é que todas as constituições do Brasil protegeram a propriedade privada. Desde a Constituição de 1824 até hoje, a propriedade privada sempre teve um tratamento constitucional específico forte. Porque o Brasil sempre foi um Estado liberal, cujo sistema de produção é capitalista. Então há uma certa lógica. Se o Estado é liberal, se o sistema de produção é capitalista, a propriedade privada cumpre função extraordinariamente importante. A propriedade privada é, como dizia agora pela manhã, é uma unidade de produção capitalista. Assim como a indústria, a fábrica, o estabelecimento comercial, a propriedade privada também é uma unidade de produção capitalista.
E é assim que a Constituição a trata. Veja, por um lado nós temos a Constituição cidadã, com direitos sociais, com o princípio da igualdade, com uma série de temas importantes da sociedade do nosso tempo. Mas ela, em momento nenhum, descurou da proteção do direito de propriedade, até porque a própria ordem econômica regrada pela Constituição, do 170 ao 192, é uma ordem econômica capitalista. Sim. Né? Claro, ela apenas não assegurou isso e deixou aberto. Ela estabelece condições, ela tenta apontar um norte. Qual a finalidade desta ordem econômica capitalista? Agora, o Brasil é um país continental, então ele foi, digamos assim, aspas, condenado a ter problemas fundiários. Nós somos um continente. Seria impensável achar que um país com essa dimensão territorial não tivesse problemas de discussão de posse, de titularidade de terra. Perfeito. Né? Agora, isso também não deve servir de conformação. É preciso que esses conflitos sejam de intensidade pequena e em número menor possível. E eu tenho um pouco de perspectiva otimista nesse campo. Com essa expansão do agronegócio, o próprio Estado passou a dar uma atenção maior, porque o conflito não interessa a ninguém, a absolutamente ninguém, nem as pessoas que estão diretamente envolvidas, nem a sociedade, nem ao Estado. Então tem que haver um propósito de eliminá-los, eu não diria, porque não há como eliminar conflitos, nem esse nem outros, de qualquer sociedade do mundo. Mas que possa haver um tratamento onde as pessoas tenham um certo grau de segurança. Eu conheço o discurso do campo do agronegócio, que é, em boa medida, fundamentada nisso, na questão da segurança jurídica. Então é preciso caminhar nesse sentido. E as instituições e o Estado precisam estar presentes para cumprir esse papel. Um professor que teve aqui conosco mais cedo trouxe uma frase e eu gostei, achei ela simbólica. Ele disse que o agro resiste muito bem à sazonalidade do clima, mas não tolera muito bem a sazonalidade da política ideológica. Faz sentido, né? Faz muito sentido, João. Inclusive, a gente vê que essa perspectiva do próprio número de invasões de propriedades, ela aumentou um pouco quando a gente parte de um novo governo que tem um viés um pouco mais de esquerda. Então, são pessoas que trazem muito consigo a questão de realmente comunizar, se esse é o termo adequado, o uso da propriedade. Agora, eu achei muito interessante o professor falar que a gente tem um histórico de constituições que protegem a propriedade privada. Mas, em certa medida, existem outros teóricos que dizem que a própria lei de reforma agrária, ela relativiza, na medida em que você tutela mais o exercício da atividade agrária do que a própria propriedade. Ou seja, a partir do momento que você deixa de desenvolver qualquer atividade naquele imóvel, a sua propriedade ela pode ser, de certa forma, ali desapropriada pelo Estado. Então, eu queria que o professor comentasse um pouco dessa questão mesmo, de como você enxerga isso, se há realmente essa relativização ou se, de fato, não é uma questão de relativização, mas de tutelas diferentes. Esse ponto nós podemos localizá-lo na teoria dos direitos fundamentais. Há uma ampla construção teórica dos direitos fundamentais a partir da Segunda Guerra Mundial, em várias partes do mundo, especialmente na Europa, e no Brasil, muito especialmente a partir da Constituição de 1988. Dá para dizer que o Brasil tem uma extraordinária doutrina relativa aos direitos fundamentais. E um dos pontos que se assentou na compreensão dos direitos fundamentais é de que, assim, eu estou falando por hora de modo geral, depois eu focalizo na propriedade privada, é que não há direito fundamental absoluto. Essa é uma doutrina consagrada. E se quisermos ir para o Poder Judiciário, a jurisprudência do Supremo é farta em reconhecer isso do STJ também. Mas o fato de não existir, de acordo com essa doutrina majoritária, vencedora, o fato de não existir direito absoluto não é um fundamento para interferir e relativizar da forma que se fala o direito de propriedade.
O direito de propriedade não é absoluto, porque não é absoluto o direito à vida, não é absoluto a privacidade, não é absoluto a liberdade de expressão de pensamento, etc, etc. É nessa perspectiva. Agora, isso não é fundamento para relativizar o direito de propriedade no sentido de que a pessoa não tem a garantia do direito de propriedade. Então, eu diria assim, nesse ponto que você colocou, é um ponto importantíssimo, localizado na teoria dos direitos fundamentais. Eu conheço essa crítica, você está conectado com a realidade aí do mundo da vida e fora da produção. Eu conheço esse discurso, ele é verdadeiro, mas eu, digamos assim, eu tenho uma perspectiva um pouco mais otimista nisso. Eu ainda acredito nas instituições, eu acredito na interferência do Estado quando necessário para proteger, né? Essa questão de dizer que o Estado é bom ou ruim é relativo. O Estado pode ser ótimo, pode ser péssimo, depende do modo em que ele atua. Sim. Portanto, e é um discurso que eu acho que nós aqui no campo do direito agrário precisamos estabelecê-lo melhor. Não há um exemplo sequer onde o Estado não intervém na economia. Não há como o Estado não intervir na economia. O Estado sempre vai intervir na economia. Os liberais também querem que o Estado intervenha na economia, mas intervenha no mínimo necessário. Não é aquela intervenção do Estado empresário. É a intervenção do Estado no domínio econômico que vai equilibrar. Por um lado, obviamente, protegendo o direito de propriedade, e por outro lado também protegendo o direito de outras pessoas que desempenham funções laborativas. Perfeito. Ou seja, e a própria Constituição de 88 estabelece isso. Às vezes é extremamente importante que o Estado intervenha. Ele tem que intervir, por exemplo, em matéria tributária. Pense em IPI. Pense o valor do dólar. O dólar explodiu, tá? 12, 15 reais. O que o Estado tem que fazer? Ele tem que ir ao mercado comprar, encher de dólar para cair o valor e, portanto, poder exportar. Sim. Né? Razoavelmente, poder importar razoavelmente. Então a gente precisa compreender melhor esse papel do Estado intervir ou não. Mas aí, voltando ao seu ponto, eu tenho assim uma expectativa um pouco positiva disso. Sem ignorar os problemas que existem, que são tradicionais, e inclusive os que surgem de repente, com os quais a gente não convivia. Por exemplo, não dá para dizer que o Brasil teve, historicamente, como um grande problema a discussão ou da existência ou não de direitos indígenas sobre propriedades privadas. Nós sempre tivemos, mas do modo que isso se potencializou agora, nós podemos dizer que estamos diante de um problema novo. Novo no que diz respeito a essa dimensão, a essa tensão que tem gerado. Professor, existe no plano internacional paradigma dessas mesmas reflexões que nós teríamos que ter aqui agora, que possam servir realmente de inspiração para o que a gente faz aqui em matéria de regularização fundiária, de proteção de áreas indígenas? Eu não tenho estudado como é isso em outros países, né? Eu estou dizendo assim, estudado cientificamente. Né? Não, mas no bate-papo mesmo... Sempre tem. Agora, o Brasil é ímpar nesse campo aqui. Campo da produção rural. Nós teríamos dificuldade de encontrar um paradigma, né? É muito difícil. Tá. Senhor, imaginando os meninos que nos assistem agora, e vem lá, né? Nós devemos colocar na legenda regularização fundiária. O que é regularização fundiária, Léo? João, a regularização fundiária, ela parte de uma organização documental da propriedade da terra. Então, a gente parte essa análise dessa regularização fundiária da própria Lei de Registros Públicos, onde a gente tem ali estabelecido que esse imóvel ele deve ser matriculado, ele deve ter o seu registro ali no cartório de registro de imóveis, ele deve ter o seu georreferenciamento. Mas quando a gente fala de regularização fundiária, a gente também está falando da regularização desse imóvel perante todos os órgãos que o fiscalizam. Então a gente está falando do certificado de cadastro desse imóvel, que é o CCIR, é um documento muito conhecido. A gente está falando do cadastro ambiental rural perante os estados. A gente está falando do NIRF, que é o número de identificação desse imóvel perante a Receita Federal, quando eu vou declarar ali, o meu imposto territorial rural. Então, regularização fundiária, ela é basicamente isso. É uma regularização da propriedade para que ela tenha ali respeito à própria função social que ela deve exercer. A gente costuma brincar que a propriedade ela só cumpre a sua função social quando ela está regularizada. E isso também é muito importante quando a gente analisa
o agronegócio num contexto de globalização. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente sabe que as relações comerciais elas são internacionais. A gente vê, de certa forma, as linhas de fronteiras transnacionais sendo borradas quando o assunto é comercialização. Para isso a gente tem os pactos comerciais. E aí, neste momento, quando a gente comercializa com países de fora, a gente tem que estar atento, obviamente, aos requisitos desses países que compram os nossos produtos. E alguns desses requisitos estão justamente vinculados à regularidade documental daquela determinada propriedade. Então, é onde entra toda essa documentação que eu te falei. É onde eles partem de uma análise da certidão de matrícula daquele imóvel para ver se ele está devidamente inscrito. É onde eles partem desse certificado de cadastro de imóvel rural. É onde eles veem o cadastro ambiental rural e veem se aquele imóvel tem algum tipo de embargo ou não. Então, quando a gente fala de regularização fundiária, a gente está falando disso. De uma regularização documental, jurídica desse imóvel para que nele seja exercida determinada atividade. O que isso tem a ver com reforma agrária? João, é onde entra a questão da desapropriação para fins de abertura e divisão dessa propriedade para pessoas que, em princípio, não teriam acesso a ela. Tá. Então, quando a gente fala de reforma agrária, a gente está partindo de um pressuposto de que uma determinada área ela não está cumprindo a sua função social, ou seja, nela não está sendo exercido qualquer tipo de atividade considerada agrária, e aí esse imóvel ele é desapropriado pelo Estado e ele é oferecido a determinadas pessoas que se incumbem do encargo de trabalhar essa terra. Ou seja, no momento em que o INCRA ele faz a desapropriação de determinado imóvel para fins de colonização e reforma agrária, ele o atribui a pessoas que recebem o encargo de produzir naquela terra. Sim. E aí eles só vão conseguir transformar a posse que é recebida inicialmente em propriedade se eles, num determinado período de tempo, normalmente a gente trata aí de 10 anos, se eles cumprirem todos aqueles requisitos de produtividade. Compreendi. Professor, no início da sua abordagem, o senhor falou de uma decisão do STF. É um marco temporal, um marco legal? É a decisão do ano passado em que o plenário do Supremo decidiu sobre a existência ou não de um marco temporal, que no fundo é o que a Constituição estabeleceu em 1988, artigo 231, parágrafo 1º. Ela disse que as terras que ocupam no presente, 5 de outubro de 88, naquele momento pertenceriam aos indígenas. Ao reverso, tem que concluir que aquela onde eles não estavam não pertence. Essa foi a questão de 88. Agora, veja só. Lá nas disposições transitórias da Constituição, artigo 67, fixou o prazo de 5 anos para que a União demarcasse. Se tivesse feito as demarcações, o Estado eficiente, né, intervindo, estabelecidas as demarcações, talvez nada disso estivesse ocorrendo. 36 anos, eu estou pegando o ano passado, 36 anos depois da Constituição, veio uma decisão assim, de certo modo porque não havia sido demarcado. Quer dizer, houve demarcação, mas muito poucas. Se tivesse resolvido tudo isso, não sobraria espaço para que esse problema social surgisse e tivesse que chegar à apreciação do Poder Judiciário. Bom, o dado concreto é que o Supremo disse isso, e logo na sequência o Congresso aprovou a Lei 14.701, ainda em 2013, restabelecendo isso, que é um problema, tem problema de inconstitucionalidade aqui, mas essa lei tem uma série de outras normas muito importantes. Essa lei vai de encontro com a decisão do Supremo? Em alguns pontos, sim, mas ela tratou de uma série de outros temas, estabelecendo procedimentos, portanto, garantias, o que, deixando de lado a questão de haver ou não inconstitucionalidade, e duas ou três, sob a minha ótica, a lei é virtuosa. Sim. Não dá para dizer toda lei não serve porque ela tem uma ou duas ou três inconstitucionalidades. E tramita no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional que altera um pouquinho a redação do 231, parágrafo 1º, daí de modo expresso, falando no marco temporal 5 de outubro de 88. Como a emenda constitucional é resultado de poder constituinte de reforma, em sendo aprovada, é possível que haja uma mudança. Eu não sei se haverá, porque é uma questão teórica complexa. E qual é o texto dessa proposta? Reproduz o que está no 231 e apenas acrescenta o seguinte:
sendo-lhes aos indígenas garantida a sua posse permanente, estabelecido o marco temporal em 5 de outubro de 88. É isso que ela diz. O problema é que a lei dizer isso não vai ser possível aceitar. Se a emenda constitucional disser isso, daí é uma outra discussão. Porque a emenda constitucional é resultado de poder constitucional de reforma. Então esse vai dizer a norma e daí vai ter o entendimento do Tribunal Constitucional. É um tema elevado. Sim. E nós temos um exemplo no Brasil, mencionei inclusive na minha fala de hoje pela manhã, que foi o caso da vaquejada. O Ceará aprovou uma lei, o Supremo declarou inconstitucional. Portanto, tem uma decisão do Tribunal Constitucional. Um pouco depois, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional, leia-se, Poder Constituinte de Reforma, restabelecendo o direito à vaquejada em algumas circunstâncias. Que é completamente legítimo. E assim está lá, até hoje, o artigo 225, parágrafo 7º. É possível imaginar, como hipótese, em havendo aprovação da emenda constitucional, que este caso tenha solução idêntica àquele. Mas não pela lei. Mas eu até falei hoje pela manhã, porque é um pouco antipático dizer isso, mas nós precisamos dar nome às coisas. Sim. Nós precisamos dar nome às coisas. Exato. Porque se a lei puder fazer isso aqui, ela pode fazer qualquer outra coisa, contrariando a Constituição, contrariando coisa julgada de tribunais e de juízes. Quando do julgamento, o STF estabelece o marco temporal. A própria Constituição já estabeleceu essa interpretação. Sim. O STF diz que aquilo não é o limite. Portanto, pode ser as anteriores, como pode ser depois. Essa decisão, obviamente, não é boa para um conjunto de proprietários. É esse o descontentamento deles. Tanto é que houve o apoio e aprovou essa lei do marco temporal, que, repito, em que pese ter algumas inconstitucionalidades, é uma lei boa. Ela traz, eu poderia até mencionar, não há tempo aqui, pela manhã eu quis fazer isso na palestra, várias inovações que ela trouxe e que são boas, inclusive para a nossa atuação como advogado do processo judicial. Compreensível. Ou seja, o que dá para concluir disso? Em que pese estar assim, ter uma decisão do Supremo desse modo, ainda não dá para dizer que o jogo acabou. Sim, com certeza. Ainda está em aberto isso. Portanto, um desafio para os profissionais do direito para jogar esse jogo. Essa lei vige. Está em vigência. A aplicação dela jurisprudencialmente, como tem se dado? Hoje se aplica normalmente por causa do princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Mas já há controle difuso? Tem várias ações pelo controle concentrado que estão no Supremo. São 3 partidos que ingressaram com a declaratória de constitucionalidade, 3 entraram com a DI, depois tem mais 2 ADI, que é partido político e associação, e tem também uma sobre em relação ao parágrafo 231, que é relativo a uma omissão, que é que o Supremo supra a omissão. O ministro Gilmar Mendes deu uma decisão em 22 de abril agora, reuniu todos esses processos, suspendeu e criou uma comissão especial que já foi instalada e tem até 18 de dezembro para emitir um parecer depois de ouvir o relatório, depois de ouvir todos esses interessados, associações, partidos, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, AGU, Ministério Público Federal e etc. Mas o senhor acha... Ou seja, ainda está em aberto. Sim, mas o senhor acha então que a saída definitiva para isso é a aprovação da PEC? Na minha avaliação, é a única possibilidade. Eu nem digo assim como favas contadas. Sim. Mas, a meu ver, essa possibilidade traz um alento. Talvez ela seja a solução. Vai depender de o que ocorrerá depois que ela for aprovada e, obviamente, publicada. Entendi. Mas, veja, daí é norma constitucional, produto de poder constituinte reformador, isso não é qualquer coisa. Sim. Exato. É até importante porque essa perspectiva que o professor Zomar ele trouxe para nós, ela trata de um tema que ele é meio controverso até dentro do próprio Supremo, que é o tema da constitucionalidade superveniente, né? Então, a gente tem decisões do passado, do próprio ministro Gilmar, que fala que não existe constitucionalidade superveniente, que uma norma que nasce inconstitucional ela é constitucional até o fim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o poder reformador constituinte, que por vezes
acabou se apresentando como uma forma de solução. E um caso mais recente, que é uma discussão muito afeta ao agronegócio, são dos fundos de infraestrutura que foram instituídos pelos estados, como uma contribuição condicionante a uma imunidade tributária. Então, por exemplo, aqui no estado de Goiás nós tivemos o caso do Fundeinfra, que era uma contribuição para um fundo estadual de desenvolvimento da infraestrutura do estado, que condicionava a imunidade do ICMS nas operações de exportação ao pagamento dessa contribuição. Ou seja, é uma norma estadual que nasceu inconstitucional, porque você não pode condicionar uma imunidade que está lá na Constituição por via de uma lei estadual. Sim. Agora, depois de muito lobby, depois de todo um trabalho e, obviamente, por meio do poder constituinte reformador, a gente teve a aprovação da PEC da reforma tributária, que trouxe em seu texto a constitucionalização destes fundos, dessa contribuição. Então acabou que as próprias ADIs que estavam tramitando no Supremo, todas foram julgadas prejudicadas, justamente por conta disso. Porque a lei, ela foi aprovada, a PEC foi aprovada, e com a aprovação da PEC, as ADIs perderam o objeto. Porque obviamente já não se tratava mais de uma norma estadual, mas sim da reforma da própria Constituição. Perfeito. Interessantíssimo, hein? É muito interessante. Conheci, quando o professor falou do marco temporal estabelecido pela STF, eu fui trazendo a memória aqui, a gente que nem sempre se dá aprofunda nessas discussões, né? Mas importantíssima discussão. Vamos ficar atento aí. O senhor disse que há um grupo de discussão já nas casas legislativas? É uma comissão especial que, na verdade, é um procedimento semelhante ao que houve para resolver o problema da reforma tributária no último ano do mandato do presidente anterior. Sim. Foi essa comissão, houve um entendimento, submeteu-se ao Congresso, que aprovou, o Executivo também deu ok, e o Judiciário, por óbvio também, porque foi construído a partir de um processo judicial, né? Semelhante ao que o ministro Gilmar Mendes fez agora. Sensacional. Professor, eu tenho certeza que se eu fui capaz de compreender a partir das suas explicações, a sua análise, né, eu provoquei aqui como leigo que sou na matéria, tenho certeza que o nosso público aproveita muito também. Tá? Então, eu tenho certeza absoluta que a palestra ganha a áreas de muito maior profundidade, dado ao público que busca já ter um conhecimento prévio disso, mas o nosso público quase sempre, dando os primeiros passos dentro desse campo novo do direito, vai ter aí mais elementos de estudo e mais oportunidade de se aprofundar nesse assunto. Queria agradecer demais o senhor nos esperou aqui para gravar. Registro. Professor, a oportunidade é sua, a gente está aqui para aprender com o senhor. Eu gastaria uns 3 ou 4 minutos, porque eu acho isso eu dou 30 muito importante. Muito importante. No ano que vem eu completo 40 anos de advocacia. É o que eu acompanhei. Não tem nem fundamento teórico aqui, é histórico e empírico. Nas décadas de 70 e 80, eu até me referi isso na palestra hoje, o Brasil experimentou o destaque de um campo do conhecimento, o direito processual civil. Naquelas décadas, estudar o direito era saber processo civil. Problema da efetividade das decisões, da tutela cautelar, da tutela antecipada, foi efervescente. Na década de 90, o Brasil viveu a ascensão do direito constitucional, principalmente por causa da Constituição de 88. Nasceu uma grande doutrina de direito constitucional no Brasil. Basta olhar, por exemplo, hoje os Supremos Constitucionalistas que nasceram como juristas, como pesquisadores, como professores, alguns como advogado público, outros advogado privado, nasceram na década de 90. Por todo lugar se estudou direito constitucional desde a década de 90. Cursos de pós-graduação em institutos como o de vocês, se existisse naquela época. Programas de mestrado, de doutorado, livros, aulas. As faculdades e universidades mudaram a matriz curricular para inserir isso. Na década de 2000, envolvendo também a década de 2010, a ascensão foi do direito ambiental. O direito ambiental passou a ser estudado, de novo, em cursos de pós-graduação, em palestras, em livros, mestrados, doutorados. As faculdades inseriram a disciplina porque ninguém tinha, ou seja, a ascensão do direito ambiental.
E neste momento, já começou na década passada, mas essa década de 20 marca a ascensão de dois campos do conhecimento: o direito agrário e o direito digital. O direito agrário e o direito digital. Aliás, o direito agrário é por isso que nós estamos aqui hoje nos reunindo desse congresso, é por isso que estamos aqui conversando temas de direito agrário. Se fosse década de 80, era processo civil. Se fosse década de 90, era direito constitucional. Nós estamos aqui discutindo o direito agrário, mas também poderíamos estar discutindo o direito digital. Então eu vivenciei tudo isso e nesse momento eu estou inserido nas duas coisas, no direito agrário e no direito digital. Eu coordeno o mestrado em Direito e Tecnologia das Faculdades Londrina. Portanto, o direito digital é o núcleo. E desde o ano passado nós migramos uma das linhas de pesquisa para o direito agrário. Nós estamos começando a ser, portanto, no nosso mestrado, o terceiro programa de mestrado em direito agrário do país. Tem 2 em Goiás. Isso. E tem esse que está vendo esse deslocamento das faculdades Londrina. Por quê? Porque a cada momento projeta algum campo do direito. Qual será o próximo? Eu não sei, daqui a próxima década qual que será. Direito quântico? Não sei, não faço ideia. Mas é que se vamos pegar essas últimas 3 ou 4 décadas e separar por esses ciclos, nós vamos ver que em cada década teve um campo do direito que se projetou, que requereu a atenção das pessoas, dos estudiosos e que teve muita influência na própria sociedade. E neste momento daí a importância do congresso que vocês organizam aqui em Goiânia, o direito agrário e, ao mesmo tempo, o direito digital. Portanto, nós temos que estar atentos a isso. Precisamos estar conectados com o mundo que nos cerca. E o que nos cerca no direito hoje são esses 2 campos a que me referi. Sensacional, professor. Inclusive porque não parecem campos irmãos, pelo contrário, né? Se você olhar para o homem do campo e para o digital, parece haver uma separação muito clara que não existe mais. Né? Exato. Não existe. Não existe mais. Exatamente. Que não é o que a existe gente mais. comentou logo no início, né, João? Hoje em dia, quando a gente fala de agro, a gente está falando muito mais do que da relação do homem com a terra, mas a gente está falando de todos os elos de uma cadeia extremamente complexa e que passam por diversos assuntos, a exemplo do direito digital e tecnologia. Se tem uma coisa que a gente fala hoje muito dentro do agronegócio, por exemplo, é da internet das coisas, porque a gente fala de uma necessidade de conectividade que o campo prescinde até para poder aumentar a efetividade da produção. A gente tem dados da ONU que estimam que até 2050 nós seremos 10 bilhões de pessoas no mundo, e para alimentar esse tanto de gente, precisamos crescer a produção mundial de alimentos em até 60%. E isso só é possível por conta da tecnologia. Então, é por isso que essa análise que o professor Gilmar fez é fenomenal. Professor Donaldo, e acrescente-se ainda, me ocorreu agora enquanto você falava, a inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa. As instituições de ensino têm que tratar disso, porque é um componente ultra inédito. Questão de Google, ChatGPT, isso tudo tem problema de direito autoral. Na inteligência artificial generativa não tem o problema do direito autoral. Você pode usar, você pode produzir o texto a partir daquilo que é uma criação sua. Então, é revolucionário isso. Daqui 1 ano, 2, 3, não sei, talvez eu vou estar falando basicamente disso, de inteligência artificial. Exatamente. É um mundo maravilhoso. Professor, maravilhoso é ouvi-lo. Maravilhoso é ter a oportunidade de nos inspirar no senhor. E aqui falo, professor, muito mais do que pelo aspecto técnico, que obviamente o senhor tem de sobra para nos ajudar, mas em ver um professor com 40 anos de docência tendo esse interesse de sentar aqui, dividir conosco as suas compreensões e as suas incompreensões, que a gente nunca põe fim, nunca estanca nossas incompreensões, e isso é a beleza, eu acho que está nisso aí também, mas dividir conosco essas compreensões, professor, dividir com o nosso público, ter vindo aqui para Goiânia para brindar o público daqui também do evento com a sua fala, isso é digno de nota, de aplausos, pelo tempo dedicado à docência. Eu falo que se a vida boa passa pela possibilidade de transformar a vida das pessoas, e eu acho que a vida boa passa por isso, a vida feliz, eu acho que o professor escolheu a mais bonita e nobre das profissões. Então, agradeço imensamente ao senhor
por ter dedicado o seu tempo. Eu fiquei aqui ouvindo e degustando a sua fala. Se o senhor viesse para o processo civil... E o Leonardo também, né? Eu não gosto muito do Leonardo, não. Eu gosto do senhor. O Leonardo, professor, é um exímio professor, é um cara que tem feito um trabalho maravilhoso aqui. Os alunos o aplaudem também ao final de cada aula, porque, além de conhecer muito, é um professor didático, uma linguagem muito próxima da linguagem do aluno. Então, a gente é porque ele está mais próximo. Então, eu rendo as homenagens sempre em outros momentos para ele. Muito obrigado ao senhor por ter estado aqui conosco. Eu tenho certeza que isso aqui vai gerar motivo de sobra para muita gente que gosta do assunto se alegrar e estudar. Muito obrigado. Até a próxima. A gente quer receber o senhor aqui mais uma vez. Fica combinado, só vai a data. Quando sair a PEC. Exatamente. A gente faz um evento para receber o senhor aqui. Tá bem. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar com você e conversando com as pessoas. Um grande abraço. Muito obrigado ao senhor.